Bom, algumas coisas já tá começando a acontecer que nos deixa, um pouco já de orelha em pé, de olhos, de um olhar com desconfiança. Eu estou me referindo do veto do presidente em determinadas áreas, do INSS, onde algumas associações já começaram a se manifestar e também um deputado federal, no qual é o relator do orçamento, já se manifestou, mas algo me chama atenção e mostra também demagogia, desse senhor, onde ele quer consertar o erro do veto do presidente, mas quando estava com a caneta na mão, não tirou um centavo do fundo eleitoral, nem tampouco se manifestou contra a mais de 16 bilhões, referente à emenda secreta, certo? E isso já faz me deixar um pouco alerta, que está virando um apelo político, uma demagogia, destes deputados que começam a se manifestar dizendo a favor do povo e, na realidade, estão buscando algo a mais. O relator do orçamento diz que o corte da verba do INSS impede de zerar a fila. Ó, que interessante. A promessa do presidente do órgão deve ser adiada devido a vetos orçamentários feitos pelo Planalto. Sabe o que isso está me parecendo? Mais uma peça do jogo. Simplesmente não vai poder zerar a fila porque não tem dinheiro, porque foi prejudicado no setor econômico, porque o povo permanece na fila. O presidente vetou cerca de 1,5 bilhão do Ministério do Trabalho, previsto no orçamento e aprovado pelo Congresso, nos quais 988 milhões seria destinado ao INSS. Segundo o relator do texto, o deputado Hugo Leal, o veto inviabiliza as promessas do presidente do órgão, o senhor José Carlos Oliveira, de zerar a fila até julho deste ano. Já começa a pedra do jogo ser mexida. No fim do ano passado, cerca de 1,8 milhão de brasileiros estavam com pedidos de aposentadorias, pensões, auxílios em análise. A falta de servidores públicos para analisar os processos e a paralisação parcial de perícias médicas provocada pela pandemia são os principais fatores. Abro aspas. Presta atenção. Fiquei preocupado porque me surpreendeu. Não imaginei que o presidente fosse tirar mais de 900 milhões do INSS. Até parece a voz do atual presidente do INSS, o senhor José Carlos Oliveira. Mas não. É a fala do deputado, Estamos com carência de servidores, até para organizar o sistema previdenciário. O que ele conhece da Previdência? Ele é o presidente do INSS? Bom, vamos continuar. Poderia avançar bastante na perícia remota que estamos instalando e ele, o presidente, me dá esse furo, fecho aspas. Não é palavra do presidente do INSS, e sim do relator geral do orçamento, que é o deputado Hugo Leal. Olha só que demagogia. Já se pronunciando, falando como se ele decidisse algo sobre o INSS. Se a decisão da melhoria de ações
dependessem dele e não de decisões do presidente do INSS. Segundo o parlamentar, o Congresso deve derrubar este veto do presidente e restabelecer o montante à Previdência. A verba seria usada na administração de gestão e processamento de dados, ajudando a diminuir a fila da qual cerca de 500 mil pedidos dizem a respeito ao benefício de prestação continuada BPC-LOAS a pessoas com deficiência. O deputado Hugo Leal também lembrou na entrevista que o Congresso reservou cerca de 37 bilhões para reajuste em benefícios do INSS, dinheiro que também serviria para expandir o número de beneficiários. Outra fala do deputado que parece ser do presidente do INSS. Abro aspas. Quero acabar com a fila. Ele está falando na primeira pessoa, como se ele fosse o presidente. Quero acabar com uma fila. Quero dar condições para que não falem que não puderam fazer isso. Por quê? Porque não tinha recurso. Para não chegar e falar. Não consegui reabrir a agência do INSS porque estou com problemas de orçamento, fecho aspas, disse o deputado, aí o relator do orçamento, Hugo Leal. Você nunca se interessou pela população. Você nunca se interessou pelas ações e serviços do INSS. Agora, você está se preocupando até demais para o meu gosto. Você está se passando como se você decidisse algo do INSS. E isso me deixa já com os ouvidos e os olhos bem abertos. Especialistas dizem que o veto de 3,1 bilhões em despesas de diversas áreas para abrir espaço para reajuste de servidores federais, já que o presidente manteve 1,7 bilhão reservado para este fim. O presidente também não mexeu no fundo eleitoral de 4,9 bilhões, nem tampouco em 16,5 bilhões das emendas do relator, criticadas pela falta de transparência. Sabe por que isso está chegando a interesses de alguns deputados? Alguns já estão se manifestando? Porque isso gera interesses próprios e o INSS é quem está com o pepino na mão e as pessoas que estão aguardando, as agências que precisam reabrir, os projetos que precisam seguir em frente estão ameaçados. Agora, tirando a dúvida aqui de outras pessoas que estão aposentados ou que precisam se aposentar em termos de faltar dinheiro ou atrasar pagamentos do INSS para aposentados, pensionistas, esse caso está fora, porque o dinheiro para pagamento, para custos das aposentadorias e pensões vem das contribuições das pessoas, tanto das empresas quanto daqueles que contribuem de forma individual, né? O dinheiro vem daí. Então, não tem como atrasar aí o dinheiro, o salário dessas pessoas. Mas o que se refere a serviços que pode melhorar as condições
do INSS em tratamento e atendimento ao público, a pessoa que aguarda algum serviço, algum atendimento do INSS, esse aí, né, já pode estar um pouco perigoso, né, se não for resolvido. Mas vamos aguardar aí, vamos esperar que de fato as coisas mudem, né, e que deputados não fiquem mexendo com a peça do jogo, achando que tem pessoas aqui bobo e abestalhado, porque eu não sou. Eu já estou vendo pessoas, né, se colocando à frente como se fosse o presidente do INSS se manifestando. E o presidente do INSS, o senhor José Carlos Oliveira, até o momento, não deu entrevista, não se manifestou com esse assunto. Então tá aí, pessoal. Vamos ficar de olho aberto, porque isso pode ser um jogo de cartas marcadas, onde as coisas acontecem, aparece o salvador da pátria com o único interesse que só eles mesmos sabem. Não estou aqui para dizer o que é, porque todo mundo já sabe, né? Espero que por conta desses interesses desse jogo, as pessoas não fiquem aí sofrendo e pagando o pato, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.